Começou. Boa tarde, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o João Victor, sou o atual coordenador geral do GEL. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente hoje. Lembrando também que ao final da exposição nós temos um espaço para debate aberto, então fiquem aqui, nós estaremos passando a lista de presença no final da palestra. Então fiquem com a gente, se sintam livres para fazer seus comentários no chat, que a Raíssa, assim eu espero, vai responder as perguntas de vocês. Bom, o nosso tema de hoje é proteção a minorias, cultura, educação e ciência na promoção da igualdade e desenvolvimento. A nossa palestrante, nossa convidada, que está aqui com a gente hoje, direto da Austrália, é a Raíssa Pagô. Ela é doutoranda em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora visitante da Universidade de Sydney e estudante da implementação da Agência Mulheres, Paz e Segurança das Nações Unidas em regiões que não há conflito armado formal, especificamente a América do Sul. Ela também é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Santa Catarina e bacharelada na mesma área pela Universidade da Santa Cruz do Sul. Raíssa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em nome de toda a gestão por ter feito o dia de hoje possível. E o espaço é seu, pode começar. Muito obrigada, João. Eu agradeço muito o convite. Aí, como eu estava explicando antes, assim, é só desculpas pela cara de sono, porque aqui são 5 horas da manhã. É algo inevitável, né? O fuso horário. Mas então, como o João estava falando, a minha área minha primeira área foi Relações Internacionais, tanto na graduação quanto no mestrado, né? E no mestrado eu comecei a ter contato com questões de gênero. Foi numa Ampó, em Caxambu, e me despertou um pouco essa noção que até então eu acho que é muito ausente do campo das relações internacionais, né? Ainda é muito incipiente. E mesmo dentro da ciência política, como depois eu fui perceber no doutorado, que foi que está sendo em ciência política na URGS. No doutorado eu tive duas experiências diferentes, no exterior, uma na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, e a segunda agora aqui na Universidade de Sydney, no Departamento de Governo e Relações Internacionais, onde eu estou sendo orientada pela Laura Shepard, né, que é um nome bem famoso nas RI, nos estudos de gênero. E lá em Coimbra eu fui orientada pela Silvia Roque e pela Tatiana Moura, que também são bem famosas se a gente pensar em segurança pública, se a gente pensar em segurança da mulher. Bom, essa live, na realidade, essa palestra é um desafio, porque é um tema muito amplo, como a Amanda sempre falava, né? Olha, é muito amplo se você quiser fazer um recorte. E o meu recorte é um recorte de gênero, então, porque é a minha área de especialização. Mas eu tenho, por ser feminista, eu tenho uma tendência a metodologias alternativas. Então eu vou utilizar uma metodologia alternativa aqui, que é como vocês fazem parte de um grupo de organizações internacionais, eu não preciso começar do começo, não preciso começar do beabá. Ao contrário, eu vou propor um pensamento inovador. Eu vou começar, e foi até proposital, não ter sugerido nada, nenhuma leitura, porque o documentário que eu vou começar abordando e que vai ser o fio condutor da minha fala, ele não está disponível na íntegra, que é o Grow Rising. Então, o Grow Rising, ele fala sobre a história de 9 meninas. Ele é um documentário de 2013. Ele conta, então, a história de 9 meninas de vários lugares do mundo que sofrem diferentes tipos de opressão. Então, ele começa usando essa crítica a um feminismo que pensa que todas as mulheres do mundo sofrem o mesmo tipo de opressão, o que sabemos que não. E ele foca especificamente em meninas, meninas de 6 até 15 anos, mais ou menos. E conforme eu for contando a história das meninas, o que eu quero que vocês reflitam, e a minha fala costuma ser sempre um pouco mais curta do que o que pedem, porque eu gosto muito da reflexão posterior. E o que eu quero que vocês pensem e a gente consiga construir é muito no sentido de o que as organizações, que depois eu vou falar um pouco sobre, mas muito brevemente, até porque com
uma exceção, talvez, elas são relativamente conhecidas e, bom, a gente sabe o que a Unicef e a ONU Mulheres fazem, por exemplo, em que áreas atuam. E se vocês quiserem número delas, o Google tá aí para isso. Essa não é a lógica de pesquisador. O pesquisador tem que pensar além. E pensar o que esses organismos podem ou poderiam ter feito por essas meninas. E qual desses organismos? Porque esse é um grande problema quando a gente fala de organizações internacionais, essa sobreposição de tarefas. Quando você pensa, por exemplo, o que o Fundo de Populações e o que a ONU Mulheres fazem de diferente, ou o que a Unicef e a Unesco fazem. Em alguns pontos, muitas coisas se interseccionam, ou mesmo se a gente pensar na agência da ONU para AIDS, enfim, vários organismos têm papéis sobrepostos. E aí, esse é o desafio, é pensar quais dessas organizações, quais desses organismos deveriam atuar ou deveriam ter atuado nesses casos, e eu vou explicar depois o porquê nenhum deles atuou em nenhum desses casos. Já é um spoiler. Bom, vamos lá. A primeira história que o documentário conta é da Soca, é uma menina cambojana, de Camboja. Ela é órfã, o que é uma coisa muito comum no país, devido aos conflitos, se a gente pensar nas próprias intervenções da ONU, das operações de paz da ONU. E o documentário relata a história dela, que é uma história, se a gente pensar em termos científicos, uma história de insegurança alimentar. Porque ela tinha que, para se sustentar, para comer, ela tinha que procurar comida no lixão. Ela e todos os órfãos junto com ela. Então, cada história desse documentário toca num ponto muito profundo das relações internacionais. Hoje em dia, ela faz universidade nos Estados Unidos. Então, ela é um dos cases de sucesso do documentário. O documentário é todo baseado em educação para meninas. Como essas meninas não conseguem ter... Como é que você vai pensar em educar alguém se essa criança não tem nem o que comer? É aquele clássico, né? Como é que você vai pensar em direitos para as mulheres se você não tem nem democracia? Então, o que vem primeiro? Qual que é o primeiro passo? E a história dela é baseada nisso, então. É uma menina que foi órfã muito cedo, acho que no documentário ela tem 9 ou 10 anos, e ela acaba procurando comida em todos os lixões, é muito triste a história. Todas as histórias do documentário são muito tristes. E aí a história do Camboja também é de que só um terço das crianças vão para a escola, no ensino primário, e menos da metade do que isso vão para o ensino secundário. Ou seja, já é um país pequeno, com muita tragédia, e muitas poucas crianças vão para a escola, e significa que a possibilidade de desenvolvimento do país não é renovada. A possibilidade de você ter uma nova geração que pense um futuro diferente, consiga construir um futuro diferente para o país, é mais baixa ou é menor. O segundo caso, a segunda história, é a que eu acho mais bonitinha, que é a da Vadley, do Haiti. Eu acho que talvez até pela essa conexão que nós brasileiros tenhamos com o Haiti, por já termos conduzido, assim, a gente pode dizer, uma missão de paz no país, e por toda essa relação em estarmos tão próximos à história do Haiti, pela quantidade que a mídia divulgou, e também pela Vadley ser a mais novinha delas, ela tem 6 anos no documentário. Então a história dela é que, bom, a gente sabe a história do Haiti, que houve sucessivos golpes de Estado, sucessivas guerras civis no país, e aí quando parecia que estava um pouco mais estabilizado, houve o terremoto de 2011. Então, o documentário se passa em 2003 e o documentário acontece logo depois. E aí, a escola que ela estudava, que era uma escola pública, foi destruída, e a casa dela também foi destruída. Então, ela estava morando na rua,
E todo dia ela ia ajudar a mãe dela a buscar água num lugar muito distante. E ela ia lá, bem pequenininha, 6 aninhos, ia lá, buscava água. E quando ela voltava, ela via crianças que conseguiam pagar um pouquinho para uma professora estudando no meio da rua. E ela ficava prestando atenção de longe e a professora expulsava ela. Isso acontecia todo dia. Até que um dia ela sentou na mesa, assim, decidida, e a professora falou assim: você não pode pagar, você não pode ficar. Daí ela olhou para a professora e falou assim: o que você vai fazer então? Isso fala muito sobre o acesso à educação, sobre quem tem direito à educação. E se a gente for pensar num país como o Brasil, por exemplo, isso é muito marcante. Quem é que vai para as universidades federais? Isso fala muito sobre cotas, isso fala muito sobre. E é muito interessante isso, porque isso parece que não é relações internacionais, mas se a gente for pensar, pô, quem é que é a máquina que gira por trás dessa necessidade de ter universidades privadas, de ter escolas privadas, e quantas delas não são multinacionais, não são empresas e não estão preocupadas com a qualidade da educação em si, mas com o lucro. Quantas delas têm fins lucrativos? Então, essa é uma lógica muito interessante. E também outra coisa que a história da Vadler me fez pensar muito é isso, de eu tenho uma bolsa do governo brasileiro aqui, mas como o João mesmo estava falando antes, é algo raro, cada vez mais raro. Mas não deveria ser. E em alguns outros países, a gente fala mal do Brasil, enfim, a gente fala porque a gente tem que falar e a gente pode falar. Mas se a gente for pensar nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nem isso. As chances de você conseguir uma universidade pública, as universidades públicas lá são péssimas. O ensino é caríssimo. Aqui na Austrália mesmo, o ensino é muito caro. As pessoas não têm condições de pagar isso. Ou mesmo você vai fazer um mestrado, um doutorado na Europa, é muito caro também. É, e é isso, você vai se tornando uma pirâmide de quem tem acesso à educação. Então, pensa num país que já é pobre, como o Haiti, pobre no sentido de quantos dólares uma pessoa ganha por dia, né? Porque essa é uma crítica profunda minha do que você chama de pobreza, do que você chama de riqueza, né? Porque mensurar em dólares ou renda per capita, enfim, e dizer que a pessoa é pobre ou é rica é um absurdo tremendo, especialmente pela minha experiência em campo. Mas pensarmos que o Haiti é um dos países que tem uma das menores rendas per capita do mundo e estada provavelmente a menor renda, se não uma das menores das Américas. A Vadley é um enfrentamento. Ela vai lá e diz: não, eu quero estudar. Me diz por que eu não posso estudar. Imagina se alguém que não estivesse pagando entrasse numa universidade federal e dissesse: eu vou estar aqui. Por que eu não posso estar aqui? Não, eu posso não receber meu diploma, isso daqui não é o que interessa. Eu quero educação, eu quero conhecimento, eu quero informação. Isso também é sobre iniciativas como o C-Hub. Bom, a educação tem que ser livre. O acesso a esses artigos que são produzidos, que custam 30, 40, 50, 100 dólares, tem que ser para todo mundo. E agora, ela é uma das melhores estudantes, ela está se formando no ensino médio e ela é a melhor estudante da sala dela. Ela é um exemplo e a escola acabou não aceitando ela sem ela pagar nada. Ou seja, ela lutou contra o sistema e ela venceu. É, e é isso, o Haiti tem esse histórico de não só de golpes, mas também de uma série de desastres naturais, né? O que também nos faz pensar até que ponto esses desastres naturais não são uma forma de desculpa para uma manutenção de uma, enfim, de uma intervenção externa no país e de uma manutenção desse ciclo de pobreza e desse ciclo de calamidade no país.
enfim. E aí aqui no Haiti a gente tem uma presença muito forte de organizações internacionais, né? Também isso é assim como tem no Camboja. Então são dois casos muito, muito significativos para a gente pensar em o que seriam esses países se a ONU não estivesse presente em suas mais diversas formas. Bom, aí a gente pode até criticar de operações de paz, chamadas intervenções humanitárias, capítulo 4, capítulo 5, ou, enfim, depois que a ONU deixa o país, o que fica no país são esses braços, que são todas as organizações, desde, enfim, ONU Mulheres, Unicef, e bom, foi bom dia. E, bom, aí a terceira história é da Suma, do Nepal. A Suma é um caso interessante, que a gente pode refletir essa distinção entre homens e mulheres, né? Porque todos os irmãos dela iam para o colégio, menos ela. Então ela era a única que não ia, e não só não ia, como ela era forçada a trabalhar. Ou seja, os irmãos dela iam e trabalhavam muito menos que ela, e ela era obrigada a ir, e não podia deixar de trabalhar. Então ela era obrigada a trabalhar e não podia ir para a escola. E ela começou a. No começo, ela tenta pedir ajuda dos irmãos dela. Os irmãos dela, eles reproduzem o patriarcado, eles reproduzem esse sistema. Ela tenta pedir ajuda da mãe dela. A mãe dela também reproduz o sistema de Deus, uma menina na escola. O que a menina não. O que a menina vai começar a pensar se ela for pra escola? O que a menina vai se tornar se ela for pra escola? Bom, é algo, sabe? Pensa, como é que era o ensino, sei lá, das nossas avós. As escolas eram separadas no Brasil há não sei muito tempo atrás, sabe? No mundo inteiro. Hoje mesmo a gente estava no trem, eu e meu amigo, e tinha. Ontem a gente estava no trem e tinha as meninas com a roupa de uma escola católica de só de meninas. Então, essa ideia de um ensino separado para meninos e para meninas, claro, quando existe o ensino, mas mesmo assim, de um ensino separado, é de que meninas devem aprender determinadas coisas, que não são às vezes as coisas que os meninos devem aprender. Essa é toda essa crítica também, colonização, enfim, que durante a colonização mesmo, esse é um fato bem interessante, as mulheres brancas, elas ensinavam as mulheres negras a como cozinhar, a como costurar, a como ser subserviente, né? Elas levavam esse. Então, foi uma. Para as mulheres negras, foi uma dupla colonização. Uma colonização de mentes, de como se comportar, e outra uma colonização de corpos, pela série de estupros, pela série de violações que elas sofreram dos homens brancos, né? Então, a história da Suma é sobre isso. É sobre por que ela não podia estudar. E mesmo quando ela começou a estudar, ela percebia que o tratamento que ela recebia era diferente do tratamento que os meninos recebiam. Mas, contrariando as expectativas, ela estudou, ela aprendeu a ler, porque ela não sabia nem ler, ela já tinha uns 15 anos, eu acho, e não sabia nem ler, e agora ela é médica. Então ela venceu na vida. É exatamente isso, ela mostra essa grande lacuna entre meninos e meninas. A quarta história é a história da Yasmin, do Egito. A história da Yasmin é, junto com a última da Amina, para mim são as histórias mais tristes. A história da Yasmin, ela é um pouco lúdica. A forma como ela é mostrada no documentário é um pouco lúdica. Lembrando duas coisas sobre esse documentário. Na realidade, três, que são bem interessantes. A primeira é que são todas histórias reais. A segunda é que são narradas, elas foram contadas. Quem foi a campo buscar essas histórias são mulheres
desses países, e que selecionaram essas histórias e contam essas histórias com uma visão local. E terceiro, que elas são narradas por grandes nomes internacionais, de Alicia Keys a Kate Blanchett. Então é sensacional. Bom, a história da Yasmin é uma história de uma menina que sofreu violência sexual. A violência que ela sofreu fica meio numa sombra, assim, numa shadow. A gente não consegue entender direito qual foi a violência. Porque ela foi colocada dentro de um carro, e aí depois ela aparece sem conseguir caminhar direito, então a gente consegue interpretar que foi algum tipo de violência sexual. E ela vai relatar essa violência num. E aí ela se perde, enfim, e ela vai relatar pra mãe dela, e depois ela vai relatar pra polícia. E quando ela vai relatar pra polícia, a gente fica assistindo e fica na expectativa de que aquilo que ela vai ser que nem a gente sempre ouve, assim, que a polícia não vai dar bola, sabe? A polícia vai dizer, isso não interessa, isso não é importante. E não, o policial é super querido com ela, pede detalhes, faz gracinha, tenta, assim, tratar de uma forma mais amena. E aí ela consegue fazer o retrato falado do cara, e o homem é pego. E aí o documentário trata ela como de vítima a super-heroína, porque é como se ela tivesse salvado a vida de outras meninas que pudessem ter sofrido no futuro. E quando ela vai contando a história e o policial vai perguntando para ela, ele vai usando essa maneira lúdica, ele vai falando assim, mas ele encostou em você? Aí ela fala, encostou. Daí ele, mas fez dodói? Como se fosse assim, sabe? Como realmente perguntar para uma criança. E é isso. É sobre você tentar tratar os diferentes como diferentes. Crianças não podem ser tratadas como adultos. Eu acho que isso é uma coisa que a Unicef faz muito bem, feito muito bem. Enxergar esse outro lado. Assim como lidar com meninos que são recrutados como crianças soldados diferentes, como você trata meninas que estão sofrendo ataques sexuais em tempos de guerra, assim como tratar zonas de paz e guerra diferentes. Então, essas dicotomias, elas são fluidas, mas às vezes a gente tem que prestar atenção nelas. E esse não é um case de sucesso da Yasmin, porque ela se tornou noiva e ela não conseguiu sair da situação, até pela própria estigmatização de vítimas de estupro, né? Vítimas de violência sexual. Existem na sociedade, não só na sociedade egípcia, como sociedades em geral, porque estamos em um mundo que o matriarcado é raro, o patriarcado está aí, e ele estigmatiza sim, porque em muitos países é vista como impura, em outros é como mereceu, é como deixou, embora, como você vai falar isso para uma criança de 10 anos, 9 anos, mas enfim. Pensando no contexto egípcio, né, apesar de da Primavera Árabe ter acontecido no Egito, o Egito ter sido um país mais proeminente nesse movimento do Oriente Médio, ainda não são todas as meninas que possuem acesso à educação. Na realidade, o que a Primavera Árabe fez foi criar uma dualidade no Egito. Um Egito moderno, cheio de possibilidades, de liberdade, de educação, e Egito que ficou parado no tempo, que é um Egito secular. E na realidade, se a gente pensar bem, isso acontece em todos os países. No Brasil, por exemplo, a gente tem de casamento infantil a feminismo. Enfim, grandes centros feministas com mulheres livres e desconstruídas, e universidades onde os estudos de gênero dão super certo, políticas públicas que funcionam, políticas públicas que não funcionam, a gente tem dinheiro sendo desperdiçado, a gente tem dinheiro sendo bem gasto,
a gente tem realidades completamente diferentes. Então, isso faz pensar sobre que num mesmo país há diversos contrastes e que talvez essas organizações internacionais elas não consigam alcançar tão bem, justamente pela dificuldade em localizar essas nuances, localizar essas discrepâncias dentro da sociedade. E um dos temas que eu abordo muito na minha tese é o que a gente chama de localization em inglês, que é localização, que é afunilar as políticas públicas e tentar implementá-las localmente, tentar atuar localmente com ONGs, com organizações internacionais e com governos, ao invés de fazer tudo a nível nacional. Se em países não tão grandes como, sei lá, Camboja e Egito, isso já não funciona, imagina em países continentais como o Brasil, ou mesmo como Etiópia. Isso vai funcionar menos ainda. A gente tem que atentar para as necessidades locais das meninas. A quinta história é justamente sobre a Etiópia, um país que eu sou apaixonada, que eu já estive, que é a história da Asmera. A Asmera, ela está, então, dentro dessas... bom, a Etiópia ela é dividida em três religiões principais, que convivem muito bem, inclusive, que é a católica ortodoxa etíope, que consegue ser mais ortodoxa que a católica ortodoxa russa. Então, é realmente bem radical. É protestante e muçulmano. Tem uma minoria católica. E essas três religiões estão ok na sociedade etíope, isso nunca foi um grande problema. Lembrando que a Etiópia foi o único país que não foi colonizado. Tem gente que discorda dessa informação, mas eu vou me explicar. Há relatos de que a Libéria também não foi colonizada, mas eu considero que a Libéria é um país mais particular, porque a Libéria foi formada por ex-escravos que decidiram voltar para o continente africano. Então, ex-escravos da América Central e da América do Norte que decidiram retornar para o continente americano, para o continente africano, e lá então eles fundaram esse país que se chama Libéria, ou seja, os libertos. Então, dizer que eles não foram colonizados é complicado, porque na realidade eles já tinham sido vítimas de tráfico, né? Já tinham sido escravizados, e eles só retornaram. Então, você colonizar um país que já tem todo esse histórico não faz muito sentido. Até porque é um país realmente muito pequeno. Mas a Etiópia não. A Etiópia tem toda uma história de luta contra a invasão, primeiro italiana e depois espanhola, bem, bem interessante, assim. Então é uma sociedade muito fechada. Ainda hoje, assim, você só encontra pessoas que falam inglês que têm a nossa idade ou menos. Então, a geração a partir da década de 90 começa a falar inglês justamente pela presença de organizações internacionais lá. A sede da ONU no continente africano é na Etiópia. E a União Africana também é lá, né? Foi transferida para lá. Então, e a União Africana, inclusive, outra curiosidade, a sede atual da União Africana lá na Etiópia é um negócio em Addis Abeba, na capital da Etiópia. Foi financiada pelos chineses. Eles doaram uma sede de 200 milhões de dólares. Vale um Google. É negócio sem explicação, assim. Você tá dentro do prédio e você olha para baixo, assim. Com gente realmente morrendo de fome, assim. Cidade em decadência e você tá naquele prédio que não tem fim, com aquelas obras de arte, um negócio discrepante ao extremo, assim. E, bom, Yasmera decidiu que ela não ia se casar. Chegou nos 15 anos dela, chegou na hora que ela tinha que se casar.
E ela falou que ela não ia. Ela não, aquilo não era pra ela. Faz lembrar até o que a gente passa hoje em dia. A gente vai chegando a uma determinada idade, já é. E os namoradinhos? Vai casar quando? Parece brincadeira, mas isso molda toda a sociedade. Parece que a gente tem que ter um parceiro, que a gente tem que estar em algum relacionamento. Que é assim que as coisas têm que ser. E aí, depois de uma outra idade, é. E quando é que vai ter filho? Então, parece tão não científico isso, mas é acadêmico a ponto de, dentro do feminismo, a gente tem só uma corrente que estuda isso, como as relações de gênero moldam a sociedade. Então, o fato de a gente decidir que a gente vai ou não ter filhos, é isso que faz com que perpetue uma relação de, enfim, de a gente vai fazer o patriarcado permanecer ditando as regras, ou a gente vai romper com esse patriarcado. A gente vai romper com essa ideia de que temos que seguir sempre um cronograma, né? E a Asmeira decidiu que ela não ia seguir esse cronograma e ela teve suporte da irmã dela, teve suporte do irmão dela, porque eles também entenderam que não, bom, século XX, né? Século XXI, você vai obrigar alguém a casar, mesmo numa sociedade tradicional, é bem complicado. E ela tá no ensino médio agora, existe sucesso, ela conseguiu. Porque, assim, também é importante dizer que casar significa não estudar. Então, a partir do momento que você decidiu que você ia casar, na maior parte dessas sociedades tradicionais, automaticamente significa que você abdicou mão, você abdicou, você abriu mão de todo o resto da sua vida. Você não vai casar. Você vai casar ou você vai estudar, uma coisa ou outra. E não estudar significa que você não vai ter outras possibilidades e significa que o país não vai se desenvolver. Olha que interessante. É, é exatamente esse o grande ponto do feminismo. Você entender que o pessoal é político e que o político é internacional. Gente, é um clássico. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, em qualquer relação na nossa vida, é político. E tudo que é político é internacional. Logo, o pessoal é internacional. Desmistificar uma ideia realista de que as high politics, que são o internacional, que só o que gira dentro dos grandes centros de pesquisa, só o que gira nos governos, na diplomacia, é internacional. Não. Cada decisão nossa é política e é internacional. Então, cada vez que uma dessas meninas fala que vai denunciar um agressor, que fala que vai para a escola ou que fala que não vai casar, ela está gerando um impacto internacional. Porque uma dessas meninas foi a Malala. Cada vez que a gente abre mão de uma decisão imposta pela sociedade, essa sociedade também é internacional. A gente está abrindo mão de uma decisão, de uma coisa pela outra, pressionada por fatores internos e externos, fatores pessoais e fatores ambientais. E, e é por isso que eu queria sugerir essa metodologia, assim, um pouco, né, diferente. Justamente porque, enfim, metodologias feministas são assim, e eu acho que é o futuro, né? Porque, gente, de aula chata já basta 80% da faculdade, né?
E vamos lá, né? Eu tô no doutorado, eu já tive alguma aula chata nessa vida. Palestra, então, chega uma hora assim, ó. Por exemplo, agora ele fala, sei lá, 40, assim, quase 50, não, fazer uns 40 minutos que eu tô falando, né? Se eu tivesse aqui, gente, números, porque não sei o que, já ia estar metade das pessoas fora da live, outra metade dormindo e fingindo que tava vendo. Mas enfim, vamos seguir aqui. É, na Etiópia, as garotas elas são consideradas inferiores na estrutura social. Aí quando eu tava, tipo, pensando nisso e lendo um pouco sobre a história do documentário, eu tava, não é só na Etiópia, não. Eu não enxergo um lugar do mundo que meninas não sejam inferiores na estrutura social. Pode ter alguns lugares do mundo que elas estão um pouco menos inferiores, ou que elas estejam um pouco mais perto da igualdade de gênero. Mas em nenhum lugar a igualdade de gênero foi alcançada. Em nenhum lugar. Ah, porque na Islândia? Não. Na Islândia, nossa, minha orientadora de doutorado adora falar isso. Na Islândia, as mulheres, no dia 8 de março, elas param de trabalhar 3 horas e 18 minutos. 3 horas e alguns minutos da tarde, porque a partir dali, elas já param de receber, e os homens continuam recebendo. Ou seja, a desigualdade salarial, ela existe. Tipo, os caras recebem 2 horas a mais que as mulheres. Isso é na Islândia. Nossa, país super desenvolvido. Aqui na Austrália, altas taxas de violência doméstica. Mas país desenvolvido. Então, assim, são percepções completamente errôneas. São mitos de que as mulheres em algum lugar do mundo alcançaram a paridade. Em Ruanda, 50%, mais, quase 60% do parlamento é composto por mulheres. Na Bolívia, mais de 50% do parlamento é composto por mulheres. Beleza? E que ideias essas mulheres representam? Quantas leis começaram a ser aprovadas depois que essas mulheres assumiram? Gente, praticamente não mudou, tá? Eu sou especialista nisso. Praticamente não houve mudança. Você não pode implicar que a dimensão da representação, a dimensão da representação, pô, mulheres estarem, desculpa, a dimensão da participação é igual à dimensão da representação. Ou seja, mulheres estarem participando não significa que mulheres estão representando outras mulheres. Aí vem aquela velha discussão, mas bom, e homens? Homens podem, enfim, só para pensar, né? Vamos lá, sexta história, a Ruxana da Índia. Aí na Índia a gente tem toda aquela ideia de estratificação por castas, né? E a Ruxana é de uma casta muito baixa, Dalit. Então, aquela casta que fica limpando ruas e faz o serviço mais pesado. E o pai da Ruxana decidiu que ele não queria essa vida para a filha dele. E ele fez de tudo. Ele move mundos no documentário para fazer com que ela fosse para a escola. E ela continua na escola até hoje. E é interessante a história da Índia, porque a história da Índia fala muito sobre desenvolvimento, sobre a diferença entre, a famigerada diferença entre IDH e PIB. Então nós temos aí a quinta maior economia do mundo, uma das economias que mais cresce, um PIB super alto, um PIB aumentando, mas o PIB per capita é baixo e não e o PIB em si não condiz com o IDH. O IDH da Índia é realmente muito baixo, entre os piores dos BRICS, por exemplo. E é bem sobre isso, sabe? Sobre essas estruturas sociais que permanecem, apesar de a gente do mundo ter mudado, tem tradições que não mudam. As castas na Índia, por exemplo, é uma delas. Tem leis proibindo. E o que mudou? Mutilação genital feminina em muitos países africanos. Tem leis proibindo. E o quanto isso melhorou. E nesse ponto,
as intervenções das organizações internacionais são muito válidas. Campanhas contra a mutilação genital feminina em países como Uganda, por exemplo, que eu tenho uma experiência muito grande, conseguiram reduzir em quase 50%, praticamente eliminar em algumas regiões. E a estratégia foi você não tentar convencer os pais da menina a não fazer. Você tentar entender o que motiva as pessoas a mutilarem genitalmente e eliminar o foco. O foco era quem? Quem fazia a mutilação, quem perpetuava aquela tradição. Você dando sustento para essas mulheres que perpetuavam a tradição e explicando que aquilo gerava, imagina a quantidade de AIDS e outras doenças, de HIV e outras doenças que não eram transmitidas, né? Você conseguiu mudar a estrutura social e fazer com que aquela prática diminuísse radicalmente. Mas como eliminar práticas sociais que são maléficas, que machucam alguém, mas que são milenares? É, é a pergunta do século, né? Pergunta das relações internacionais, dos estudos culturais. Bom, a sétima história, é da Sena, uma peruana, que mora nas montanhas, uma cidade mineira, uma cidade, né, baseada em Minas. Os pais dela, toda a família dela trabalham nisso. Então ela basicamente fica o dia inteiro cozinhando em casa, levando comida para o pai dela, para os irmãos dela e tal. E por conta dessa rotina, eles não queriam deixar ela ir para a escola. E ela insistiu, 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 e ela conseguiu ir para a escola. Ela era apaixonada por poesia, ela fazia poesia sobre montanhas e tal, bem legal essa parte. Mas hoje ela está na universidade e ela tem uma filha. E ela está conseguindo conciliar a universidade com a criança. Então isso também é bem interessante. É interessante também porque o Peru, é o país mais próspero de todos os que são citados no documentário. Só que essas diferentes localidades no Peru complicam um pouco a situação. Ou seja, nas montanhas, o acesso é muito difícil de todos os serviços. A gente pode pensar no Brasil, por exemplo, acessar a população indígena na Amazônia. Isso também é muito difícil. Então, as políticas públicas não chegam lá. Então, as organizações internacionais têm muita dificuldade de acessar, as ONGs muito menos. E muitas vezes isso é um prato cheio para atividades criminosas, é um prato cheio para violações de direitos humanos, né? E a ausência de educação é uma violação de direitos humanos. O não acesso à educação é uma violação. Lembrando que as ausências de políticas públicas também são violações. Não haver algo é tão problemático quanto haver algo ruim ou haver algo mal feito. A oitava história, a penúltima, é a da Mariama, de Serra Leoa, e é uma história muito legal, porque é uma história sobre uma menina, Yama Falar, que tem um rádio próprio, e ela, ela é a voz da comunidade. Ela sai contando todas as novidades do mundo pelo rádio dela, é super despachada. E ela foi a primeira da família a ir para a escola. E hoje em dia ela está estudando para ir para a universidade. O contexto de Serra Leoa é de mais de 10 anos de guerra civil. Depois a gente ainda teve o Ebola, né? Um dos países mais afetados pelo Ebola. Então, que praticamente eliminou uma geração do país. E essa frase, né? A primeira da família para ir para a escola. Quantos de nós fomos, sei lá, primeiro da família a ir para a universidade, ou conhecemos alguém que foi o primeiro da família para ir para a universidade? Quantos de nós, ó, quantas das pessoas que eu conheço foram o primeiro a ir para o mestrado, o primeiro a ir para o doutorado? Então a gente viveu no país, a gente viveu no Brasil, no nosso país, essa primeiro, essa geração que teve acesso a coisas que outras gerações não tiveram.
a gente teve acesso a uma educação para a liberdade, né? Uma educação para o desenvolvimento. Claro, está sendo ceivada agora, mas é importante pensar o quanto que isso vai significar no futuro. Que já não significa muito, né? E a última história é a da Amina, que é do Afeganistão. Eu acho que também é muito triste, também, que nem a da Yasmin. Que é uma história sobre casamento infantil. Então, ela casou com 13 anos de idade. Ela foi ensinada desde pequena que ela devia servir os homens. Imagina o contexto do Afeganistão, né, gente? Além de marcado por conflito, guerra, opressão, exclusão, a gente não precisa nem falar de intervenções internacionais frustradas, né? Ou de ausências de intervenções corretas. O Afeganistão é um caso bem complicado nas relações internacionais. E a mina, ela. A cena mais marcante do documentário é dela. Ela tá com uma burca azul, porque ela ainda é uma criança, né? Ela tá com uma burca azul e ela tira a burca, assim. E a burca voa. E ela sorri. E aquele sorriso significa algo como o que tá por trás dessas mulheres silenciadas? O que tá por trás dessas meninas sem voz? Quem pode ajudar ela? Como é que a gente pode ajudar ela? É, não se tem informações sobre a Mina hoje em dia por causa da situação do Afeganistão mesmo, né? As ONGs que ajudam ela têm que manter isso enfim, em discrição. Mas hoje em dia tem mais meninas afegãs na escola do que havia na época do documentário. Isso já é um avanço, pensar sobre a sociedade afegã. E pensar também as sociedades árabes de forma geral, né? Porque sem nenhuma, nenhuma recorte de religião aqui, mas o último país que as mulheres puderam votar foi a Arábia Saudita em 2015. Então, gente, 2015, as mulheres ainda não podiam votar, nós ainda não podíamos votar. É, no Brasil foi em 1932, o que é ontem, pô, sabe? O primeiro país foi em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. É, 100 anos atrás, sabe? É muito, muito recente esse processo de empoderamento das mulheres. E aí, se a gente pensar na Organização dos Estados Ibero-Americanos, na Unesco, no Fundo das Nações Unidas para Populações, na ONU Mulheres, na Unicef, pensar como cada um desses organismos consegue. E é uma coisa que sempre, quando eu sou especialista em organizações internacionais, né? Sempre que eu penso em organizações internacionais, eu penso duas coisas. Um, essa sobreposição de papéis, eu quero que vocês reflitam mais sobre isso. E dois, sobre como são todas organizações intergovernamentais. Então, os governos estão aplicando dinheiro nesses lugares, com uma pequena exceção ali do Estados Unidos e Israel, que decidiram sair da Unesco, né, em 2018. Um adendo, um parênteses. Mas esses países, eles doam dinheiro, esse dinheiro volta de alguma forma para eles, mas como é que eles decidiram que era melhor eles aplicarem nas organizações internacionais do que neles mesmos, do que eles próprios utilizarem esse dinheiro, né? Enfim, essa é algo que é bem interessante pensar quando a gente pensa em OIs. E a última reflexão na realidade não é nenhuma reflexão, é mais
um pedido, uma pergunta. É se vocês gostam dessa metodologia alternativa, porque eu não consigo mais fazer diferente, gente. Depois que eu aprendi a usar essas ideias de conduzir, também de sair um pouco desse academicismo, né? Porque se vocês quisessem ler se vocês quisessem que eu trouxesse um texto aqui, a gente ia fazer uma aula, a gente não ia fazer uma conversa. Ou no máximo a gente podia, todo mundo lia a mesma coisa, a gente debatia. Tipo, não tem hierarquia, né? Essa é uma outra coisa, uma outra ideia muito feminista, né? A ausência de hierarquias. Eu tentei trazer aqui um pouco de reflexões sobre histórias diferentes e muito focado nisso, gente. Cultura, educação e desenvolvimento são interligados. Não tem como não tem como nenhum país desenvolver se metade da população, vulgo mulheres, não se desenvolver, não tiver educação, não tiver acesso à cultura. As mulheres são mais de 50% da população mundial. E essa é a situação. Por isso o recorte de gênero. Porque ele é urgente. É isso. Contigo, João. Nossa, eu devo confessar que eu tô meio emocionado. Nossa, eu adorei essa exposição, muito obrigado. Realmente foi a primeira que a gente teve nesse formato, diferente, fugindo do convencional. Esse é um tema para mim, assim, quando eu me formei no ensino médio, quando eu saí do ensino médio, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre identidade de gênero. E eu nunca pensei que eu poderia abordar disso dentro das RI. Você acho que me deu uma esperança maior de poder retomar o que eu realmente gosto de aprender. E é um tema muito pessoal também para mim, porque minha mãe, irmã de outras 4 mulheres, foi a primeira a entrar na universidade. Então a gente vê realmente, como você disse, como esse é um tema muito recente e ainda muito pouco desenvolvido, né? Que ainda tem um grande espaço para a gente poder atuar. Eu não sei se o pessoal já vai enviar perguntas, se alguém já falou alguma coisa, avisando que a lista de presença está aqui no chat. Mas para começar, antes que alguém mande alguma coisa, não sei se vai mandar, mas eu anotei muita coisa do que você falou, inclusive, e é muito engraçado ver todas essas histórias, o papel da meritocracia dentro de todas elas, né? Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre esse ponto da meritocracia na atualidade, dentro do nosso sistema educacional, e principalmente para as mulheres, né? Porque a meritocracia já torna, na condição social, nós desiguais, mas também na condição de gênero mais desiguais ainda. Ou seja, de etnia também, etc. Então, se você puder comentar um pouco mais sobre isso. Tá. Então, enquanto o pessoal vai pensando, vai mandando alguma coisa de vou. Até, eu não sei se vocês viram, tem até recentemente, agora eu não sei exatamente os números. Eu não gosto. Hoje em dia também a gente não pode nem chutar nada, porque a gente sabe que depois procura no Google e aí já acaba, né? Saiu recentemente que aumentou, sei lá. Eu vou começar contando a história, depois eu vou tentar chutar o número aqui, porque tá difícil. Agora, com o Covid, as inscrições para mestrados e doutorados, a parte de entrevistas foi cortada de muitas delas. E para ingresso em universidades, enfim, várias coisas assim. E aí na Alemanha, depois que cortaram isso, aumentou em 40% o número de mulheres que entraram. Isso é sobre meritocracia. Ou seja, quando não tem esse face-to-face, ou seja, quando você não sabe se um ingressante é homem ou mulher, quando você corta a etapa da entrevista e aí você vira um número, as mulheres entram mais que os homens.
aumenta a proporção de mulheres em relação aos homens. Isso também é um fato se a gente pensar em papers na submissão blinders, né, ou pares cegos, as mulheres sempre têm uma aprovação maior de papers em relação a quando não é por pares cegos. Ou seja, se você simplesmente elimina isso, elimina o nome de uma mulher, isso é o suficiente para. E aí já houve testes de você substituir o nome da mulher pelo nome do homem, e aí foi mais provado ainda. Então, indo primeiro para esse recorte de gênero e agora indo para o recorte da meritocracia. Bom, a primeira coisa é que o grande problema da meritocracia é que é uma farsa, né? Porque a gente não sai da mesma posição. E, para ser sincero, ninguém sai da mesma posição. Porque nós temos capacidades cognitivas diferentes. Nós temos capacidades intelectuais diferentes. Bom, eu sou muito boa numa coisa que não pode ser a mesma coisa que você. E isso não é nenhum problema. O problema é que isso não é desenvolvido desde cedo. Toda a estrutura de ensino ela já está viciada. Ela já está viciada para que as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, conquistem as mesmas coisas. Conquistar também é forte, né? Ganhem as mesmas coisas. A gente pode até dizer que existe algum grau de meritocracia e que isso não é necessariamente ruim, porque, de fato, tem pessoas que são mais esforçadas que outras e merecem. Mas, desde que elas partissem de um nível ao menos semelhante. Então, por exemplo, pessoas que estudaram em escolas públicas, um acesso X. Pessoas que tiveram uma educação X, pessoas que têm tal renda, só que não, você coloca todo mundo no mesmo balaio e fala, bom, vamos lá. E o pior ainda é isso, é porque há exatamente essa distorção. Quem estudou em escola particular é quem vai para a universidade pública, e quem estudou em escola pública é quem vai para a universidade particular. Então você praticamente pune duplamente. Porque assim, as universidades privadas, enfim, universidades não públicas, entre privadas e comunitárias, podem ser muito boas. Podem ter um ensino maravilhoso. Porque você tem que pagar. Isso é uma punição. Isso é uma punição do sistema, você ter que desembolsar duplamente, porque você já está pagando os seus impostos. E aí depois você ainda tem que pagar para estudar. Então, esse é a grande, não é nem problema da meritocracia, mas é a grande injustiça da meritocracia. Essa punição dupla, porque não basta você ser pobre. Você tem que ser pobre, você tem que trabalhar para você conseguir estudar. Eu lembro que na faculdade, eu fiz uma faculdade comunitária, né? Que é a Universidade de Santa Cruz do Sul. Na faculdade, tipo, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, eu ia para a faculdade das 7 às 10 da noite. Aí eu escolhia um dia da semana para não dormir, para ficar fazendo trabalho, para conseguir sair no final de semana, para conseguir ir para a festa na sexta-feira. E eu trabalhava sábado de manhã, das 8 à 1 da tarde. Então, assim, por quê? Porque eu tinha 16 anos e os meus pais não iam deixar eu morar fora de jeito nenhum. 2, porque era o único jeito. Não tinha opção. Eu tinha que trabalhar para ajudar meus pais a pagarem a faculdade, porque eles não tinham condições. Embora fosse uma faculdade comunitária que fosse mais barata. Ou seja, eu fui punida. Eu fui punida duplamente. Uma por ter que trabalhar e a outra por ter que pagar. E eu era capaz, tanto que eu entrei no mestrado depois, tanto que eu entrei no doutorado em universidades federais, tanto que eu consegui bolsas, e aí depois eu fui recompensada. Então é um absurdo, sabe? Se vocês veem o sistema para conseguir bolsas, gente, é completamente viciado, sabe? Então, depois que você aprende, é só você segue aquele esquema e deu, sabe? Mas é isso, assim, o meu pensamento sobre meritocracia é isso.
esses dois, né? O primeiro que é um sistema viciado, que é uma dupla punição, e o segundo é que, bom, gente, as mulheres conseguem ser punidas até nisso. Triplamente, se a gente for pensar, né? É isso, João. Acho que eu respondi. Mais do que respondeu. Eu não sei se o pessoal tá desanimado, ninguém tá mandando pergunta, ou se a palestra foi tão boa que, assim, preencheu todas as nossas lacunas no momento. É, eu tenho outra pergunta, já que ninguém mandou, eu vou fazer outra mesmo. Eu não sei se você viu o caso da menina de 10 anos de Recife, que foi estuprada pelo tio, e toda a polêmica envolvendo isso, enfim, outros assuntos que talvez não caibam aqui hoje, mas eu queria te perguntar sobre a sua visão do papel da educação sexual dentro das escolas e como ela pode ser um fator, sabe, que vai mudar gerações, que muda as crianças desde pequenas. E qual o papel também, assim, não só do governo em si, mas também das organizações internacionais em relação a isso? Eu acho que a gente está tendo um grande desafio das organizações internacionais atualmente, que é tomar partido ou não. Como é que uma organização internacional consegue intervir, ou consegue fazer relatórios, ou consegue mostrar graves violações de direitos humanos se o país não permite nem mal e mal permite a presença dela? Eu acho que o nosso pensamento tem que ir por aí. Eu lembro que logo que o Bolsonaro assumiu, eu tenho uma amiga que trabalha no PNUMA, em Brasília, e aí eu tava conversando com ela, eu falei assim, vamos fazer uma chamada de vídeo e tal. Ela falou assim, sem chance nenhuma pelos próximos 4 anos, porque eu nunca tive tanto trabalho na minha vida. Eu falei assim, nossa, tá tão ruim assim. Aí ela, você pega todo o ruim que você tem e você multiplica por 50. Porque o trabalho das organizações internacionais, quando um governo não é eficiente, ou quando um governo ele está desmerecendo questões tão importantes, é redobrado. Porque você tem que calcular o risco. Porque o PNUMA, por exemplo, ou a ONU Mulheres, se caso intervisse no caso dessa menina de 10 anos, eles não podem tomar partido, eles têm que tentar ser o mais imparciais possíveis, mas ao mesmo tempo não podem permitir que violações de direitos humanos passem, e, enfim, violações de direitos de forma geral, passem desapercebidas. Agora, o Brasil não faz um relatório da CEDAW há anos. O Brasil não tá cumprindo com os compromissos internacionais há anos. Bom, aí é muito fácil o posicionamento político do Brasil, tipo, o governo brasileiro, agir se ele sabe que ele não vai ter nenhuma. Se ele sabe que não vai ter ninguém confrontando ele, né? Porque sabe que se confrontar vai gerar todo um problema diplomático, porque, bom, Bolsonaro implica até com o Greenpeace, porque até o DiCaprio é um problema para ele. Então, é óbvio que organizações mais conservadoras, porque se a gente pensar nesse assunto de enfrentamento, a ONU é conservadora sim, a ONU sempre procura, né, ter um meio de campo, e é justamente por isso que ela consegue ser tão atuante em muitos países. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas em relação ao caso da menina de 10 anos, o que acontece é o posicionamento da organização é muito complicado, de uma OI é muito complicado, eu entendo, não julgo, mas ao mesmo tempo não falar nada ou falar muito pouco também é complicado, né? Só que lembrando que isso não é uma coisa, não é um fato isolado. E aí, para entrar nesse tema da educação sexual nas escolas, né? Não é um fato isolado e ele só chamou tanta atenção porque houve
organizações, ou porque houve associações pessoas tentando fazer com que o aborto não acontecesse. Porque, assim, a quantidade de meninas de 10 anos que são estupradas no Brasil por hora, por minuto, por segundo, a quantidade de meninas de 10 anos que são estupradas e engravidam no mundo, a gente não consegue nem ter dados sobre isso. Bom, esse papel de educação sexual nas escolas, eu vou começar fazendo uma reflexão. Pessoal, uma amiga que não sabia nem que dava para pegar doença por sexo anal. Século XXI. Imagina uma criança. Eu tenho 27 anos. Eu não sou muito mais velha que você. Eu não tive uma educação na escola muito diferente da de você. Agora, eu acho que isso é muito resumo, assim, de as pessoas não sabem as coisas básicas, não sabem sobre como colocar uma camisinha. A quantidade de discussões que eu tenho com amigos próximos sobre usar camisinha é algo sem fim. É, gente, a gente tá tendo surtos de doenças que tinham sido praticamente extintas de ISTs. É um negócio absurdo. E educação sexual passa por até movimento anti-vacina, sabe? A partir do momento que você começa a contestar a cientificidade dos dados, que você começa a contestar realidades concretas, que você passa a contestar o que nós estamos fazendo agora, o que nós fazemos dentro da academia, é um retrocesso tão grande. A gente está numa época de terra plana, sabe? É um nível assim que a gente chegou que chega a desanimar, que parece que se você falar de educação sexual, a pessoa vai virar gay, vai ficar, sei lá, com uma mamadeira de piroca o dia inteiro. Sei, sabe? Tipo, é tão absurdo falar essas coisas que quando eu comecei a estudar gênero, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse nível de debate. Ter que explicar que educação sexual nas escolas é importante, sabe? A gente não tem nem que explicar o porquê que é importante. Tem que debater com meu pai. Porque ficar recebendo essas porcaria de corrente do WhatsApp. Isso é tão desanimador como cientista política. Tão desanimador. Mas enfim, respondendo mais academicamente, tentando não levar tão pro lado pessoal. O principal problema de você educar nas escolas é que a gente não tem nem capacitação para isso. Os nossos professores não são capacitados para capacitar crianças para entender as coisas. E os professores ainda são muito influenciados por religião, ainda são muito influenciados por valores pessoais. A gente não tem um Estado laico, a gente não tem uma educação laica. Então, educação sexual nas escolas, nos moldes atuais, é praticamente um mito. E nunca se pensa nisso. Sempre se pensa, não, a gente tem que educar nas escolas. Eu concordo. Eu concordo 100%. Mas como? Quem? Eu não acho que tem que ser o professor que dá a aula de biologia que tem que fazer isso. Eu não acho que é o professor que dá aula de ciências que tem que fazer isso, dá aula de história, ou que o professor formado em pedagogia. Eu acho que todos os profissionais têm que ser capacitados para identificar sinais de abuso, têm que ser capacitados para ensinar, caso seja, né, caso venha a acontecer. Mas quem tem que ensinar mesmo são profissionais, são educadoras sexuais e educadores sexuais, pessoas com formação na área. Esse é meu ponto, sei lá. Eu sou um pouco mais diferente do senso comum, assim. E a gente tem que ser um pouco mais criterioso sobre isso.
João, você pode falar as perguntas que vieram para mim? Claro, eu vou falar. Eu não sei se você tem um limite de horário, só para saber. Não, Não? eu Ok. vou, eu vou tentar ser mais sucinta. Se você me dá umas duas perguntas e você achar que fazem mais sentido juntas, eu posso responder juntas e ser um pouco mais sucinta. Tem três, eu posso lê-las em seguida para você. A gente não tem limite também, a aula é às 7 horas, então tem um tempinho ainda, mas. Tá bem. Então eu vou ler para você as três. A primeira delas é da Amanda. Ela disse: Raíssa, você chegou a comentar sobre a atuação da Unicef em um dos casos do documentário. Você poderia comentar um pouco mais sobre como funciona esse serviço de intervenção deles? A próxima pergunta é do Maurício. Ele diz: Muito obrigada pela exposição, Raíssa. Gostaria que comentasse sobre o desafio de se expor os ganhos acadêmicos na sociedade em geral, ou seja, como fazer com que os estudos, como por exemplo o sobre gênero, não fiquem fechado na sociedade acadêmica e colabore com o enfrentamento de estereótipos que se espalham tão facilmente em discursos políticos. E também comentasse as diferenças dessa proximidade da academia com a sociedade no Brasil e nos países em que você teve experiência. A próxima pergunta, e talvez a última, não sei se alguém mais vai querer mandar mais uma pergunta, é da Isabela. Ela diz: Boa tarde, Raíssa. Eu queria saber como a legalização do aborto pode afetar o acesso das mulheres à educação e se tem como as OIs atuarem nessa área. Obrigada. São essas três até agora. Tá. Bom, Amanda, eu tinha falado que a Unicef, ela interviu no caso do Nepal, eu acho. No caso do Nepal. Porque o que ela fez foi ajudar a financiar a Suma a se tornar médica. Então, são esses programas que a Unicef tem de auxílio à capacitação de meninas que querem estudar, mas que, enfim, no caso dela é porque ela era forçada a trabalhar, né? Então, o que a Unicef fazia era, era financiar os estudos dela, e assim a família dela continuava, não recebia por ela trabalhar, mas não precisava também pagar pelos estudos que tinham que ser pagos no Nepal. E foi assim que ela se tornou médica. Eu não sei exatamente como o processo se dá, mas eles intervêm em alguns países e geralmente é junto com ONGs. É muito raro a Unicef intervir sozinha. No caso da Soma do Nepal foi assim. Foi junto com um fundo, não lembro de onde, mas enfim, foi nesse formato. A gente chama de cooperação, enfim, pode ser só de várias formas de cooperação, né? Mas esse foi essa forma de cooperação. Provavelmente foi entre o governo do Nepal, o Unicef e mais uma ONG. Cooperação triangular. Mas isso funciona muito bem. Na realidade, todos esses casos que deram certo do documentário, eles foram geralmente por ONGs. E com um que outro, que alguma intervenção de alguma cooperação com uma organização internacional. Porque muitas vezes o que acontece é que a organização internacional, ela entra com know-how. Então, ela entra com essa questão da capacitação. Ou com recursos, mas raramente com trabalho pesado. Então, geralmente, a Unicef capacita uma pessoa da Unicef vai lá e capacita 20 pessoas da ONG que vão fazer o trabalho de campo. Mas raramente, pelo menos não nesses casos citados, não nesse formato, é a Unicef que atua diretamente. A mesma coisa quando mulheres. E o que eles fazem muito também é a produção de relatórios, né? Porque a partir dos relatórios, as ONGs conseguem atuar e os governos também conseguem atuar de forma mais organizada. O grande benefício das OIs nesses casos é o know-how mesmo. Bom, Maurício, como fazer com que os estudos se estarem, né? Bom, essa questão de academia versus sociedade.
eu acho que o que eu tô fazendo agora é um começo, é uma linguagem mais acessível. É uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Que tudo impacta em tudo e que a gente tem que sair desse academicismo. Então, quando a gente for tentar debater com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, a gente tem que usar uma linguagem fácil. A gente tem que tentar explicar de uma forma que a gente tenha empatia, entre na realidade deles, consiga ver o lado deles, e ainda assim não deixe de que as nossas convicções formadas dentro da academia substituam opiniões rasas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma disseminação de conhecimento online, porque é o que está bombando. Então, a gente tem que fazer página no Instagram mesmo, a gente tem que postar mesmo, a gente tem que falar de política em rede social mesmo. E eu não falo, tá? Eu tô falando uma coisa que eu não faço. Mas eu não faço por uma questão psicológica, porque eu não tenho estrutura psicológica para tal. Mas eu acho que é um meio ideal é esse. A forma de aproximação com a sociedade é essa. É olho no olho, é falar fácil, é usar gíria, é usar expressão. E se precisar usar palavra bonita para mostrar que a gente sabe do que a gente está falando, tem que usar mesmo, porque tem gente que às vezes não entende o quanto que a gente está estudando. E se precisar mostrar que a gente está 4 anos estudando a mesma coisa, mostra mesmo. E, e ter opiniões formadas academicamente, assim, porque às vezes a gente mesmo nos deixa levar. Então, outra forma muito interessante, eu acho, são uma continuação, essas plataformas, por exemplo, usar o YouTube a nosso favor, e não só produzir conteúdo, mas também consumir conteúdo. Então, lembrar que tem gente fazendo isso e que a gente também tem que prestar atenção neles e gerar esse ciclo. E disseminar esse conteúdo e consumir esse conteúdo, enfim. E aí a outra forma é essa de pensando em conteúdo acessível de dentro da universidade, projetos de extensão, né? No Brasil é muito difícil você dissociar pesquisa, extensão e ensino. Isso não é necessariamente ruim. Então, sempre que a gente pudesse engajar em projetos de extensão, em escolas, em ir para a comunidade e mostrar o que está sendo feito, enfim, e tentar ensinar sobre política, e tentar ensinar sobre relações internacionais, e fazer MOOCs em escolas, né, os simulados de organizações internacionais em escolas. Isso tudo é uma forma de disseminar esse conhecimento acadêmico, isso tudo é uma forma lúdica de fazer com que essas crianças interajam e também queiram seguir a nossa profissão e queiram entender o mundo de forma holística, porque é o que a gente faz. Porque o grande problema das relações internacionais é que a gente fica ali, a gente acha que a gente não está aprendendo nada, mas na realidade a gente está aprendendo tanto, mas tanto, que é difícil outra faculdade que nos dê tanto. E isso é muito interessante de tentar levar para a comunidade. Então, essa ideia de extensão é um pilar da universidade brasileira muito, muito pouco explorado, na minha visão. Terceiro, pergunta da Isabela, sobre a legalização do aborto, né? Como é que a legalização do aborto poderia impactar de alguma forma ou ter algum efeito sobre a educação? Eu acho que esse é um ciclo. A partir do momento que a gente legalizar o aborto no país como o Brasil, primeiro que para legalizar o aborto no país como o Brasil, a gente tem que ter políticas eficientes de planejamento familiar. Legalizar por legalizar também é um problema. Ao mesmo tempo, não legalizar na situação atual é um problema maior ainda. Então, tem que ser política simultânea, tem que ser 2 políticas públicas. Aliás, tem que ser 3 políticas públicas. Uma política pública de suporte, uma de construção e uma de coerção.
Então, a política pública de coerção, que é a criminalização do aborto, ela tem que ser retirada imediatamente. Isso é ponto pacífico dentro do feminismo. Segundo, tem que ser construídas políticas de suporte, ou seja, tem que ter casas de acolhimento das mulheres que vão fazer, antes de fazer o aborto, para que elas pensem, para que elas reflitam, para que elas tenham certeza da decisão, depois que elas façam o aborto, para que elas tenham acolhimento psicológico. Para quem foi vítima de violência, mais ainda. Para quem não foi, muitas vezes não tem apoio nenhum da família, não tem apoio de parceiro, nem sabe quem é o pai, e também isso não interessa. Então, uma política pública de suporte e uma política pública de construção. Construção de uma nova mentalidade, de uma nova ideia sobre o aborto e, principalmente, de um planejamento familiar sobre instrução de métodos contraceptivos, que perpassa a educação sexual nas escolas, que perpassa uma educação sexual em casa. Então, planejamento familiar em muitos países é uma matéria obrigatória. Educação doméstica, educação financeira é uma matéria obrigatória. Então, a partir do momento que você tem noção de quanto uma criança custa e de como é que funciona o seu corpo, a chance de você engravidar é menor. Olha, vamos lá, eu tô falando que é menor. A chance sempre existe. Não interessa se você usa 2, 3 métodos contraceptivos. A chance sempre vai existir. Você pode tomar uma injeção, você pode usar camisinha e usar DIU, você pode engravidar. Essa chance sempre existe. Então, mas ela é menor, você tem acesso a todos esses métodos. Você tem acesso a uma informação, e se mesmo falhando os métodos, ou por um acaso houve um erro, uma falha de uso, ou se houve um abuso, enfim, você tem acesso ao aborto legal. Então, acho que é esse ciclo, tem que existir esses 3 tipos de políticas, a ausência imediata de uma política e essas outras 2 políticas, para que o aborto ele seja uma forma de empoderamento das mulheres. O aborto legalizado seja uma forma de empoderamento, e mulheres empoderadas geralmente são mulheres educadas, e mulheres educadas sempre são mulheres empoderadas. Então é um ciclo. É isso, né, João? Eu acho que ninguém vai mandar mais alguma pergunta. Eu deixo espaço aberto aqui para o pessoal da gestão, se alguém quiser falar alguma coisa. Não sei. Mas se não, queria agradecer mais uma vez você, Raíssa, pela sua exposição. Lembrando que a Stephanie mandou só a lista de presença para quem não preencheu ainda. Mas voltando, Raíssa, muito obrigada por ter disponibilizado a sua manhã para a gente. E por todas as frases maravilhosas que eu anotei na minha agenda, do que você falou hoje, finalmente alguma coisa que eu possa anotar nessa agenda inutilizada. E é isso, se você quiser falar mais alguma coisa, dar algum encerramento, a gente está aqui para escutar você. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Nas próximas gestões, talvez, se você volte aqui, a gente possa ter mais contatos. Tudo que eu espero, porque eu realmente gostei muito. Muito obrigado. Bom, eu só queria dizer que eu me ponho à disposição. Deixa eu achar aqui o chat, que eu vou mandar o meu e-mail assim que eu achar. Eu achei. Que eu tô à disposição, tá, gente? Se vocês quiserem alguma bibliografia de qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, se vocês quiserem saber sobre a minha experiência no exterior, sobre a minha experiência na academia, enfim, eu sei que não é muito fácil achar gente que estude gênero, enfim, fiquem à disposição. Estou à disposição para que vocês mandem o que vocês quiserem. E muito obrigada, João. Acho que é isso. Gostei muito. Eu falei tudo que eu queria. Isso é importante. Que ótimo, muito obrigado. Boa tarde, todo mundo. Bom dia para você. E a gente se vê por aí.